Graça e paz. Bom estarmos reunidos aqui em nome de Jesus. A igreja está reunida. Aleluia. É um momento sagrado, é um momento santo, é um momento onde a presença do Senhor está assim de maneira gloriosa sobre as nossas vidas. Eu quero que você abra a tua Bíblia em João, no capítulo 18. Nós vamos encontrar, e vocês vão se assentar, porque a leitura vai ser extensa. Ela precisa ser feita. Amém? É um momento em que nós estamos trazendo à memória o que foi feito por nós há mais de 2000 anos sobre uma cruz. Então eu vou fazer a leitura. Vamos estar passo a passo entendendo esse momento, esses últimos momentos do nosso Salvador. E aí depois, quando a leitura terminar, fale o Senhor conosco. Amém? Pode se assentar e acompanhe essa leitura, que vai se estender. Portanto, preste bem atenção nela. Preste bem atenção. A partir do momento em que Jesus é preso. Amém? Capítulo 18, verso 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu-lhes e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isto aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Só para trazer o outro evangelho, que diz que ele tirou a espada, Pedro cortou a orelha do homem. Jesus foi, advertiu Pedro e disse para ele que aquele que mata a espada, necessário seja que morra a espada. E depois ele cura a orelha do homem. Amém? 12. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto.
Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou, assim como Jesus tinha profetizado. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os seus chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. De fato, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Todos os que são da verdade me ouvem. Eu vou ler de novo: todos os que são da verdade me ouvem, disse Jesus. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles em resposta gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Olha só o que diz a palavra: Barrabás era um bandido. Capítulo 19, verso 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado, e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você nega a falar comigo? Disse Pilatos: não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz,
num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as suas roupas e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si, Salmo 22, e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, disse a sua mãe: aí está o seu filho, e ao seu discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus morreu. Pai, estamos aqui esta noite, reunidos em memória da morte de seu Filho Jesus naquela cruz. Estamos aqui em memória agora, Senhor, trazendo à memória a morte do nosso Salvador. Aquele que não pecou, que não fez mal algum, que veio e apenas amou a todos aqueles que o conheceram. Amou a todos, Pai, conhecidos e desconhecidos. Fez o bem, curou milhares de pessoas. Nunca praticou uma obra má. Mas mesmo assim, Senhor, foi odiado, maltratado e crucificado pelos homens. Mas a sua morte não foi em vão. A sua morte estava predita desde a eternidade. Ainda quando o mundo não existia, a sua morte já estava predita. Ele já sabia, ele já se preparava, porque ele veio, Senhor, para morrer por nós. Veio e morreu naquela cruz por nossas vidas, para que nós, os que somos da verdade, aqueles que cremos em seu nome, e todos aqueles que ainda vierem a crer, sejamos salvos. No grande dia, possamos estar com Ele, com o Senhor, nos céus, para a grande festa que está preparada, as bodas do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado das nossas vidas, que tirou o pecado das nossas vidas. Ó Senhor, tão grande sofrimento, para tão grande salvação, tão grande sofrimento e angústia, para tão grande salvação, daqueles que creem. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus.
Por que, Jesus? Por que, igreja? Por quê? Por que tinha que ser assim? Por que teve que ser assim? Porque o pecado havia se instalado na humanidade. E não havia outro modo pelo qual Deus pudesse resgatar os seus. Não havia outro modo pelo qual pudesse haver perdão dos pecados. Não havia outro modo para que nós pudéssemos um dia estarmos com o Senhor na eternidade e recebermos aquilo que nos está prometido desde a eternidade, a vida eterna. É fato que o pecado entrou na humanidade por Satanás. Foi Satanás que seduziu o homem, foi Satanás que seduziu o homem e levou-o a pecar. E quando este peca, quando ela e seu marido, a Eva e Adão, quando estes pecam, o pecado se instala na humanidade. E agora todo ser humano que nasce de homem, que nasce de mulher, nasce do pecado. Romanos capítulo 3, no verso 23, o que diz o apóstolo Paulo acerca disso? Pois todos pecaram, já nasceu em pecado. Não cometeu pecado ainda, mas nasceu do pecado. Por isso está destituído da glória de Deus. Não pode ir para Deus, voltar para Deus, ter vida com Deus, não pode. Por causa do pecado. Todos nasceram do pecado e destituídos estão da glória de Deus, separados de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou tanto a humanidade, amou tanto a humanidade, que entregou o seu próprio filho, o seu filho unigênito, para morrer pela humanidade, para tomar o lugar da humanidade, porque a cruz, a morte vergonhosa, era para a humanidade, e não para Jesus. Todos estavam condenados à morte, todos nós estávamos condenados à morte, nós éramos escravos do pecado, eu e você éramos totalmente escravos do pecado. Certo que muitos de nós fizemos coisas que não queríamos ter feito, mas fizemos porque não tínhamos domínio. Vivemos, fizemos, falamos coisas horríveis, fizemos coisas terríveis, que muitas vezes não queríamos ter feito. Muitas das coisas que falamos, talvez não queríamos ter dito, mas dissemos. E tudo isso é chamado transgressão da lei. Transgredimos a lei. No momento em que nós odiamos alguém, no momento em que nós não perdoamos alguém, no momento em que nós enganamos alguém, no momento em que nós julgamos alguém, no momento em que nós passamos alguém para trás, passamos a perna em alguém, no momento em que nós roubamos alguma coisa, no momento em que nós mentimos para alguém, transgredimos a lei de Deus. E por isso o pecado nos dominou por muito tempo, por muito tempo. E a humanidade se encontrava exatamente assim quando Jesus veio a esse mundo, perdida em seus pecados. Não havia quem alcançasse salvação, não havia quem alcançasse vida eterna, nem aqueles que morreram aguardando a promessa eram salvos. Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, todos eles morreram e foram levados para o Hades, foram levados para o inferno. A Bíblia diz que lá o inferno ele era dividido em duas partes, ou melhor, ele ainda é dividido em duas partes. De um lado o seio de Abraão, um local para descanso, do outro lado um local de tormento, e entre eles um grande abismo. Jesus nos conta isso quando ele fala de Lázaro e o rico. E ali todos os que morreram aguardando essa promessa de salvação, estavam
no local chamado Seio de Abraão, lá no Hades. Eles não podiam ser levados para Deus, eles não podiam estar com Deus, eles não podiam, ansiavam, mas não podiam estar. Por quê? Porque só há um meio de salvação. Há um único meio para a salvação. Só um único meio. E este ainda não havia acontecido. Por isso eles esperavam ansiosamente no Hades a promessa de que Deus enviaria o seu unigênito para morrer por todos os que creem. E aí então, finalmente, Jesus veio. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, na totalidade dos tempos. Ele veio trazendo consigo a salvação para todos aqueles que viessem a crer nele, viessem a crer no seu nome, viessem a crer na sua vida, viessem a crer na sua crucificação, viessem a crer na sua morte, e viessem a crer na sua ressurreição, e também viessem a crer no seu retorno. Morreu para todos esses, por todos esses, para salvá-los. Eu fiz essa leitura para nos relembrar, porque eu acredito que muitos acabam deixando passar, desapercebidos, mal leiam a história completa, embora eu não tenha lido a história completa, mas a parte em que ele foi preso até ser crucificado e morto. É muito importante que nós tenhamos intimidades com esses textos da Bíblia, porque nós não podemos esquecer do que ele fez por nós, nós não podemos nos esquecer diariamente do que fez Jesus por nossas vidas, para que assim aprendamos a valorizar cada momento que nos é concedido aqui de vida. E cada momento que nos é concedido aqui de vida, nós possamos fazer o que é certo, nós possamos falar o que realmente agrada a Deus, agir de maneira que o Senhor se agrade de nós, que a nossa conduta venha a ser uma conduta que louve o nome do Senhor. Por isso não podemos esquecer do que Ele fez por nós, para que assim vivamos, valorizando o seu sacrifício na cruz do Calvário, valorizando o seu sacrifício. Quando nós nos lembramos e entendemos o que Cristo fez, nós nos sentimos impotentes. Se não fora Ele, o que seria de nós? O que seria de cada um de nós se não fosse Ele naquela cruz, morrendo em nosso lugar? Isso é para estar inculcado na nossa mente, isso é para estar escrito nas tábuas do nosso coração, para que nós possamos valorizar o Senhor, vivendo em santidade, vivendo de uma maneira que Deus, Ele se alegre de nós, e quando Deus se alegra de nós, a Bíblia diz que é a nossa força. Deus se alegrando de nós, Ele nos dá força. Nós não podemos nos esquecer nunca. Não é apenas uma vez no mês em que nós viemos aqui como igreja, nos reunimos como igreja e celebramos, a morte de Jesus através do pão e através do cálice, mas é dia após dia, não nos esquecermos do que Cristo fez por nós naquela cruz. Tenho a dizer que quando nós estamos nos sentindo em algum momento superiores a alguém, nós estamos esquecendo do que Ele fez na cruz. Tenho a dizer que no momento em que nós comentamos alguma coisa de outra pessoa, fazemos um mau julgamento de uma outra pessoa, estamos esquecendo do que Cristo fez na cruz do Calvário. Tenho também a dizer que um momento em que nós mentimos, porque achamos conveniente naquele momento mentir, estamos esquecendo do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. No momento em que você, marido, e que você, esposa, estão numa discussão acalorada, e um maldizendo o outro, trazendo coisas do passado, jogando um na cara do outro, estamos esquecendo do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Estamos esquecendo da sua morte vicária, estamos esquecendo que fomos perdoados lá, porque estamos julgando uns aos outros, porque estamos brigando uns com os outros, porque estamos odiando uns aos outros, estamos esquecendo do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Lembrar a nós que o amor de Deus é um amor incondicional. Não é quem errou, quem acertou, não é quem tem a razão, não é quem não a tem. O amor de Deus é incondicional.
não olhou para quem é mais inteligente ou menos inteligente, para quem é rico ou para quem é pobre. O amor de Deus é incondicional na cruz do Calvário. Ele morreu para todos aqueles que nele vierem a crer. Todos aqueles que nele vierem a crer. Jesus, reunido com seus discípulos, num determinado momento ele se levanta e diz para eles: eu dou um novo mandamento para vocês. Um novo mandamento eu vos dou: que vocês amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Você lendo os evangelhos, você vê o amor de Jesus por estes homens. Estes homens ainda não eram convertidos, eles ainda estavam sendo preparados, eles não eram convertidos. Eram seguidores de Jesus, mas não estavam ainda convertidos a Cristo. Lembre-se que em um determinado momento, já bem avançado, do tempo em que Jesus estava com aqueles discípulos, ele disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Eles ainda não eram convertidos e Jesus os amou. Eles ainda muitas vezes se desentendiam e Jesus os amou. Assim Jesus amou a mim e amou a você, mesmo quando nós não éramos ainda convertidos. E agora que somos convertidos, creio eu que somos convertidos, nós precisamos exalar esse amor para o mundo. Precisamos exalar esse amor para o mundo, porque a sua morte foi em prol da vida. Foi o seu amor derramado na cruz. Foi o seu grande amor com quem nos amou derramado naquela cruz. Portanto, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Você, esposa, seja submissa ao seu marido, ame, esteja do seu lado. Os dois têm a mesma missão. Filhos, respeitem seus pais, ouçam seus pais, amem seus pais, honrem seus pais para que vocês tenham vida longa. Pais, não irritem seus filhos, amem seus filhos, eduquem seus filhos com a palavra de Deus, ensine-os a temer ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós como igreja. Irmãos, se amem, se ajudem, cooperem uns com os outros, ajudem-se uns aos outros, louvem a Deus uns com os outros, tenham todos o mesmo pensar, o mesmo objetivo. Todos nós caminhamos para o mesmo lugar, todos nós caminhamos para a vida eterna, todos nós estamos a caminho da vida eterna. Precisamos estar unidos. A Bíblia chama a igreja de unidade. Unidade, um corpo, vários membros, um corpo, e a cabeça é Cristo. Deixemos ser guiados por Cristo. Deixemos ser guiados por Cristo Jesus, que é a cabeça. Se guiados por Jesus formos, estaremos vivendo uma vida que verdadeiramente agrada o nosso Deus. O pecado foi instalado na humanidade, e agora, todos perdidos, todos separados de Deus, então vem Jesus. Então vem Jesus. E em 1 João, no capítulo de número 3, eu quero que você percorra comigo alguns versículos. Verso 1, João escreveu: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Olha só, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, porque Ele nos adotou como filhos, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece,
porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ele ainda não se manifestou, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, todo aquele que está realmente aguardando, ansioso, dizendo não só nas músicas Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas está pedindo lá do seu interior, lá de todo o seu interior, com as suas forças, está dizendo vem Jesus, ora vem Jesus. Todo aquele que tem essa esperança, ele faz o quê? Ele se purifica, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Purificação, santificação. Apartai-vos do mal, afastem-se de toda a aparência maligna, purifiquem-se. Quem tem a esperança da volta de Jesus, está se preparando. Não sabemos a que hora Ele há de vir. Então quem tem essa esperança de que Ele virá, e Ele vem, se purifica, se santifica. 4, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou, para isso Jesus veio. Para isso Jesus veio. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, em Jesus, não há pecado. Todo aquele que nele permanece, não está no pecado, ou seja, não permanece no pecado, não vive na prática do pecado. Todo aquele que está no pecado, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Quem vive na prática do diabo, ou do pecado, é do diabo, está dizendo o João. Porque tem pessoas que vivem no pecado como se tivesse nada de errado, como se, eu já sou salvo, já fui perdoado na cruz, e vivem no pecado, normalmente. Farreiam, bebem, têm vícios, vivem sem nenhuma preocupação e dizem, somos salvos, cremos em Cristo. Não creem em Jesus, porque quem crê em Jesus sofre transformação. Quem de verdade crê em Jesus sofre uma transformação. Ele vem da morte para a vida. Sua velha vida não agrada mais, porque ele recebe uma nova vida de Deus. Por isso que o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, olha a missão de Jesus, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Muda essa versão nesse verso para mim, por favor. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Entendeu? Desfazer a obra do diabo, ou seja, ele instalou em nós o pecado, e Jesus veio tirar o pecado de nós. Glórias a Ele, glórias a Ele. Todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado, não vive na prática, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus, e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Por isso Jesus disse, o novo mandamento: ame seu irmão, como eu amei você. Quem não ama seu irmão, não vive em Deus, em Cristo e na justiça.
ame. Se tem uma missão certeira que nós fomos criados para ela, foi amar. Jesus veio e amou a todos, e nós fomos chamados por Ele para amarmos também, a todos. Jesus citou até os inimigos. Não odeiem seus inimigos, orem por eles, orem por eles, orem para que sejam salvos, para que se arrependam, para que sejam salvos. Ou seja, a missão maior é amar. Quem ama, quem fala de Jesus Cristo, precisa entender que Jesus amou. E se Ele amou, deve-se amar também. Nisto nós seremos conhecidos como filhos de Deus. É assim que somos identificados como filhos de Deus. Porque o amor do Pai está em nós. O amor de Cristo nos uniu. Amém? Amém, igreja? Desta forma, vou ler de novo o verso 10 para ler o 11. Sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Amém? Que não sejamos como Caim, que ele disse aqui, ó, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Tem muitos crentes que se dizem realmente cristãos, assassinos, homicidas. Não mataram com uma arma de fogo, com uma arma branca, seja lá o que for. Mataram com a língua, matam com a língua. A Bíblia diz aqui que quem mata com a língua é um homicida. Tiago nos ensina a contermos a língua. De uma mesma fonte não se jorra água doce e água amarga. Da mesma maneira, a nossa boca não foi feita para abençoar e para amaldiçoar. Nossa boca foi feita para que nós abençoemos sempre, jamais amaldiçoemos ninguém. Assim se comporta um filho de Deus. Assim se comporta um filho de Deus. E agora, por que Caim matou o Abel? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Seja justo, irmão. Seja justa, irmã. Ame a justiça de Deus. E a justiça de Deus provém do amor. Ela provém do amor. O amor é o maior dom que a Bíblia nos apresenta. É o maior dom apresentado por Deus. O amor. Paulo disse em 1 Coríntios 13 que, havendo profecias, estas vão cessar. Vão cessar. Quer ver? Vamos lá, 1 Coríntios 13, no finalzinho. 1 Coríntios 13. Verso 13. Vou pegar uns versos antes. 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Viu? O amor nunca perece, ou seja, ele não morre, jamais se desfaz, jamais perece. É o maior dom de Deus dado à humanidade, entregue aos que creem. O amor. Profecias vão desaparecer, línguas vão cessar, conhecimento vai passar. E aí ele coloca: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, Jesus, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, ou seja, amadureci, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois,
vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Maior que a fé, maior que a esperança. Quando estivermos com o Senhor, nós não vamos precisar de fé, porque a fé é algo invisível para crermos naquele em que nós não vemos, para termos certeza de que Ele existe. A fé existe aqui para isso, para crermos em Deus. Mas quando estivermos face a face com Ele, não precisaremos de fé, porque face a face o veremos. Mas o amor vai continuar. O amor é a essência do Deus Criador. É a maior essência do Deus Criador, o amor. Com amor eterno eu te amei, disse o Senhor a Israel, em Jeremias. Um amor eterno, sabe o que é isso? Nunca se iniciou, e nunca vai ter fim, é eterno. Esse é o amor de Deus por nós, e esse é o amor que Ele quer que nós vivamos. Portanto, valorize o que Cristo fez por nós naquela cruz, porque o que Ele fez naquela cruz por nós, por mim e por você, foi por amor. Foi por causa do seu grande amor por nós, com que nos amou. Houve momentos terríveis de Jesus. Aquela última semana para Jesus foi a pior semana de vida terrena para Ele. Foi a pior semana de vida terrena para Ele, a sua última semana como homem na terra. Porque Ele sofreu demais. Ele sofreu demais. A angústia tomou conta do seu interior, no Getsêmani, quando Ele orava. A angústia tomou conta do coração do nosso Senhor, a ponto dele suar sangue. Tamanha angústia de Jesus, pelo que Ele havia de sofrer ali, pelo que Ele havia de padecer. Tamanha angústia, porque o Espírito Santo revelou, mostrou para Ele, cada momento após a sua prisão. Cada momento após a sua prisão, Jesus já começou a sofrer antecipadamente por nós. E quando Ele sai do Getsêmani, Ele é preso, e tudo começa a acontecer. Jesus foi judiado de uma maneira cruel. Olha, vou dizer que eu acredito que os bandidos não sofriam tanto quanto Jesus sofreu. Não sofriam. Bandidos, criminosos que foram presos e condenados à morte de cruz, certamente não passavam a mesma coisa que Ele passou. Imagina Jesus sendo odiado, açoitado, esbofeteado, cuspido e zombado. Zombado. Os outros bandidos não recebiam uma cruz de espinhos na sua cabeça. Eles não eram levados à vergonha pública. Eles apenas recebiam a sentença de morte de cruz e eram levados para a cruz, e lá eram mortos. Lá eram mortos. Jesus viveu uma vergonha total. E por que ele passou por essa vergonha? Por que Ele teve que passar por toda essa vergonha? Porque nos amou. Porque nos amou. Lá no Getsêmani a angústia foi tanta que Ele clamou: Pai, se for possível, me afasta desse cálice. Para Jesus ter dito isso, imagine a dor que Ele sentia. Imagine a dor que Ele sentia. Mas Ele disse: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. E Ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz. E continuou sendo zombado.
crucificado, ele continuou sendo zombado. Os homens riam, os soldados se divertiam, lançaram sortes com as roupas dele. Os fariseus hipócritas riam, olhavam para ele: você não disse que é Deus, que é o Filho de Deus? Desce daí, desce da cruz. Se você descer da cruz, nós vamos crer que você é o Filho de Deus. O tempo todo ali, até o último momento, até o último fôlego de vida de Jesus, foi sofrimento e zombaria. Até o momento em que ele clama: tenho sede. E ao invés de água, levaram vinagre aos seus lábios. Quando ele prova o vinagre, ele diz: o preço que foi pedido foi pago. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: o preço pedido foi pago. Ele pagou com o seu sangue e com a sua própria vida. Essa morte precisa ser lembrada dia após dia, por nós que os que cremos. A cada vez que pensarmos em fazer alguma coisa que desagrada a Deus, precisamos lembrar da morte dele por nós na cruz. A cada palavra que for sair da nossa boca, que elas sejam pensadas antes, nos lembremos do que ele fez por nós naquela cruz, para ver se vale a pena o que eu vou dizer, para ver se é certo o que eu vou fazer. Temos que nos lembrar da cruz, temos que lembrar de Jesus ali, porque foi pago um alto preço, irmãos. Hoje ela é de graça, hoje a salvação é gratuita, mas alguém pagou um alto preço para que ela fosse nos dada assim. Jesus pagou um alto preço para que nós a obtivéssemos hoje de graça. Ele diz lá em Apocalipse, né? Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. De graça. Isaías profetizou: venham, comprem pão e vinho sem dinheiro, vinho e leite sem dinheiro. Ou seja, é gratuito, porque alguém já pagou. Alguém já pagou. Você não precisa pagar mais nada. Eu e você não precisamos pagar mais nada. Não há mais sacrifício a ser feito pela salvação. O sacrifício de Jesus foi total e completo na cruz do Calvário. Portanto, venhamos dar ouvidos aos ensinos do Salvador. Venhamos praticar o que nos é ensinado por Ele nas Escrituras. Renuncie a tua velha vida. Se alguns de nós aqui ainda estivermos ainda apegados à velha vida, renuncie, para que você seja digno de entrar nesse reino pelas portas. Renuncie. Não vai valer a pena ficar apegado a coisas deste mundo, porque o que Jesus nos deu de graça é maior do que qualquer outra coisa, e é eterno. E o que você tem nesse mundo é passageiro. O que você tenha nesse mundo vai passar logo. Não renuncie, por amor a Cristo, para viver essa vida que Ele comprou para nós naquela cruz. Aparte-se do mal. Não continue no caminho errado. Não continue dando ouvidos ao que falam, ao que tentam influenciar lá fora. Não deem ouvidos a essas coisas. Ouçam a palavra de Deus. Aparte-se do mal. Paulo diz: aquele que mentia não minta mais, aquele que rouba não roube mais, aquele que vivia no vício, seja liberto do vício. Mas eu não consigo. Cristo liberta. Ele liberta. Se você crer e confiar nele, Ele liberta. Ele liberta da prostituição, dos vícios, do jogo. Ele liberta de tudo, das drogas. Ele liberta. Ele tem poder para libertar todos os que creem. Seja liberto, seja liberta, crendo em Jesus e vivendo uma vida que o agrade. Purifique-se, porque Ele já desfez as obras do diabo na sua vida. Ele já desfez.
Ele já desfez. Amém? Glorifique o Senhor com as suas palmas. Aleluia. Se você se lembrar, sempre que estivermos para participar do culto da ceia, leia nos evangelhos a última semana de Cristo sobre a terra. Leia os últimos momentos de Jesus, relembre, medite, para que você chegue aqui totalmente quebrantado, para participar desse momento, fazer esse momento valer a pena de verdade, porque enquanto participamos aqui, estamos trazendo à memória a morte dele naquela cruz, estamos nos lembrando o que ele fez por nós. Amém? Louvado seja Deus. Queria chamar os oficiais que vão servir a ceia, os pastores, aqui à frente. Já abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 23, 1 Coríntios 11. A pastora Fátima vai fazer a leitura para nós. Amém. Graça e paz a toda a igreja. Amém. Vamos acompanhar mais uma vez essa leitura tão importante para toda a igreja do Senhor. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém. E agora então é um momento de oração, reflexão. Então que você tenha o seu particular com Deus aí. Feche os seus olhos, converse com o Senhor, apresente a sua vida. Fale com o Senhor. Peça perdão se você se sente em falha com alguma coisa, para que você possa participar de maneira livre, sem nenhum tipo de condenação na sua mente, no nome de Jesus. Oh Pai soberano, Deus Todo-Poderoso, esse é um momento tão especial, Senhor, um momento tão especial e glorioso. Podemos participar, ter o privilégio de anunciar a sua morte até que o Senhor volte.
sonda, Senhor, em nós o coração. Veja se há algo errado em nós, meu Pai, algum mau caminho, e leva-nos pelo caminho eterno, como o salmista orou, como o salmista clamou, Pai, no nome de Jesus. Sara-nos, livra-nos, cura-nos, purifica-nos, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso,